tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quinta-feira para estarmos meditando juntos o texto do Sagrado Evangelho. Hoje a Igreja nos apresenta o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 7 ao 15. Continuação do Evangelho de ontem, portanto. Começa, aliás, com o último capítulo do Evangelho de ontem, ou melhor, o último versículo do Evangelho de ontem, o versículo 7. E aqui nós percebemos, mais uma vez, Jesus dentro do conhecido discurso missionário, em que ele nos traz, nos aponta caminhos de como devemos nos comportar diante da missão que ele nos confia. E nós não poderíamos ter um outro modelo senão ele mesmo. O melhor modelo que nós temos a imitar é Jesus Cristo. Por isso ele se coloca como exemplo e como modelo a ser imitado. Por isso nós precisamos, sem reserva, imitar Jesus. E aí nós podemos ver esse texto em 3 momentos. O primeiro momento é onde Jesus apresenta aos seus discípulos uma espécie de estatuto apostólico. E nesse estatuto apostólico, Jesus descreve alguns pequenos parágrafos. Nestes parágrafos, Jesus vai dizendo, discriminando o que devemos fazer e baseado em quê. A base, o sustento destes parágrafos é ele mesmo, Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, quando formos enviados no caminho, devemos dizer o reino de Deus está próximo, ou seja, Jesus é presença real, presença viva no meio de cada um de nós. Nesse caminho não devemos nos omitir, mas sim curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Nesta certeza, de graça nós recebemos, de graça devemos oferecer. Então, é esta convicção que deve fazer com que nós tenhamos a ousadia, a coragem de pregar este reino de Deus, neste caminho, a exercer o dom do exorcismo, o dom da cura, e fazer com que as pessoas vivam com intenso zelo este chamado que Jesus nos faz. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, nós então devemos tomar consciência deste estatuto que Jesus nos apresenta. Ele não coloca nada que não esteja ao nosso alcance. São coisas simples que ele já fez e que por isso ele nos delega a realizar. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Na convicção e na certeza de que recebemos de Deus gratuitamente e gratuitamente nós oferecemos aos nossos irmãos. A segunda parte do texto, Jesus se dirige agora, se volta para os discípulos. Na primeira parte também está voltado aos discípulos, mas apresenta o estatuto apostólico. A segunda parte ele vai dizer como esses discípulos agora vivenciando esse estatuto que ele apresentou, como eles devem se postar diante das pessoas. E aí Jesus então vai dizer para ele, dizendo como deve se comportar. E aí Jesus dá as seguintes instruções: não leveis ouro nem prata, não levem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola no caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão. E a convicção que deve ter cada discípulo é que o operário tem direito ao seu próprio sustento. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, aqui Jesus nos chama a atenção para a importância
desta confiança providencial. Deus que chama os seus, Ele os capacita, Ele os sustenta. O discípulo não pode ser aquele que está preocupado qual vai ser a minha roupa, a moda que eu vou estar amanhã vestido, qual o carro do ano que eu vou estar usando para tal missão. Mas o discípulo é aquele que vive despreendido, ou seja, não está atrelado às coisas materiais, não está atrelado aos bens materiais, às forças deste mundo, que tudo passa e não levamos nada. Jesus está chamando a atenção para seus discípulos, para que estes confiem plenamente na divina providência. Ele que nos chamou, Ele nos garante que não morreremos de fome. Ou seja, Ele nos dará o próprio sustento. A última parte do texto mostra agora Jesus que se volta para aqueles que irão recepcionar os discípulos de Jesus. E aí ele vai dizer: quando entrares numa casa, saudai-a. Se nesta casa mora alguém digno para receber, ou seja, que tem esta mesma paz que vocês levam, habite ali nesta casa. E fique nesta casa, ali onde vocês entrardes. Se alguém não vos receber, nem vos escutar, saia daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos pés. E a este tipo de pessoas que não acolheram a paz trazida pelos discípulos do Senhor, irão ser tratados com dureza no juízo final. Caríssimos irmãos e irmãs, a paz que nós recebemos de Jesus, somos convidados a levar esta paz e oferecê-la para aqueles que irão nos receber. E a forma, o critério para chegarmos e ficarmos numa residência, numa família, é se naquela casa as pessoas estão abertas para recepcionar não só a pessoa, mas esta paz que esta pessoa traz consigo. Queridos irmãos e irmãs, exercemos com sabedoria esta bela missão que Jesus nos confia e vivamos com intenso amor tudo aquilo que Jesus nos oferece e nos ensina nesse trecho do Sagrado Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo